Alan, boa tarde. Boa que tarde. bom ter você aqui. Obrigada por aceitar o convite. Eu que agradeço. De estar conosco nas entrelinhas. Esse podcast é para falar bem à vontade, nas Obrigado. entrelinhas mesmo. Alan é leão do Lions, que é um clube de serviço maravilhoso lá do Bela Vista. Isso mesmo. Então, nos conte, o que é um leão? O que é um leão? Primeiramente, boa tarde. Agradecer a oportunidade da gente falar do nosso movimento. O leão é uma pessoa que se importa. Se importa, mas se importa com o quê? Se importa com o outro, com a comunidade onde ele está inserido e com o mundo de uma forma geral. Tá? Nosso movimento ele já está indo para 108 anos. Iniciou-se em Chicago em 1917. 108 anos, o Lions. Através de um corretor de seguro que se chamava Melvin Jones. E ele imaginou que, como ele se reunia com pessoas já bem-sucedidas em suas profissões, que essas pessoas poderiam fazer algo para a comunidade. Então ele fez justamente, lançou esse desafio. Que tal a gente se unir para fazer alguma coisa para a nossa comunidade? E aí surge o movimento. Em outubro de 1917 mesmo, ele se formaliza, ganha seu estatuto, ganha seu código de ética e passa a hoje nós estamos, por exemplo, já com 1.400.000 associados ao redor do mundo. Todos voluntários. Todos voluntários. 1.400.000 associados. E 400.000 Nós estamos no mundo. Isso, um pouco mais de 49.000 clubes de serviço no mundo. 49.000 clubes de serviço. E espalhados em 220 países, mais ou menos, ou regiões. Aqui em Bauru, especificamente, nós estamos por volta de 260, 270 leões, espalhados em 11 clubes de serviço. Em Bauru, 260 leões. Isso, em 11 clubes de serviço. Em 11 clubes de serviço. Homens e mulheres, Sim. Voluntários. Isso. A gente não... Para fazer parte do movimento, basta se interessar, como eu disse, né? Querer mudar algo, querer fazer algo pelo outro. E se inscreve. Isso, normalmente procura um clube de serviço. Ou são convidados? Pode ser são tanto, convidados, alguns são né? convidados, mas nós fazemos ações onde a pessoa se inscreve, né? Ela demonstra essa intenção em ser voluntário. Olha, para os jovens, voluntários. Para os jovens isso é muito importante porque o próprio mercado de trabalho hoje ele vem exigindo essa questão toda do voluntariado. Então, para o currículo é muito bom. Maravilhoso. E falando em jovens, uma das nossas causas é justamente a juventude. Né? E o Lions ele tem tanto um braço para os leões e ele também tem um braço para os jovens, que é o chamado LEO. Né, o programa LEO, que significa Liderança, Experiência e Oportunidade, que legal. Que abrange jovens de 12 a 18 anos e de 18 a 30 anos, dividido em duas turmas, cada um com a sua especialidade. De 12 a 18, para que eles aprendam sobre responsabilidade propriamente dita, seus deveres, e ali para cima para que eles reforcem mais a questão da liderança, disso, para que se tornem leões no futuro, seguindo o nosso serviço. E conta o que o leão faz especificamente. Isso. Um leão, ele... A autoridade do leão, porque leão nos traduz coisa de autoridade, de relevância, de força. Foi justamente essa a ideia quando foi escolhido o nome e o leão, para justamente demonstrar essa força, né? Essa liderança. Né? E o leão hoje, ele tem um foco em 8 causas globais. Então, a fome, o diabetes, o socorro após catástrofe, a visão, o câncer infantil, o meio ambiente, a juventude e os serviços humanitários. Uma nova causa provavelmente vai aparecer, que seria a nossa nona causa, que é a de saúde mental. Em relação a essa causa, a gente já tem feito algumas atividades, inclusive que a gente chama de atividades obrigatórias para todo o clube de serviço, né? Que o Lions faz? Ele faz um estudo de campo, né? Então ele percebe que algumas situações eles merecem uma atenção maior. E o Brasil recebeu recentemente lá em Brasília o que a gente chama de Advocacy Day, onde foi justamente defendido a importância de se tratar a saúde mental. E esse evento realizado aqui no Brasil, ele repercutiu no mundo inteiro. Então, todos os leões, mesmo que a saúde mental ainda não seja uma causa global, ela é chamada como uma iniciativa global, a gente vai passar também a desenvolver atividades nessa área. Que maravilha. Então, a gente vai desde prestar
participar de um jantar para alguma associação, né, fornecer alimentos, plantar árvore, realizar palestras, fazer atendimentos odontológicos. Depende da especialidade do leão. Sim. Quando uma pessoa entra para o movimento, ela não entra para fazer parte de uma coisa já engessada. Ela entra para trazer a sua especialidade para o movimento. Sim. Então, por exemplo, eu sou advogado, eu procurei fazer palestras na área da minha atuação para os jovens, por exemplo. A gente tem dentistas que faz atendimento odontológico. Sim. O médico pode abrir um caminho para a gente, para conduzir conseguir um medicamento mais fácil, orientar a gente na aquisição de um equipamento. Tudo isso. Orientar, né, a respeito de hospitais. Do hospital, da nossa causa do câncer infantil, da própria saúde, exemplo. Como que ela funciona, né? Nesse sentido mesmo. E o advogado na questão jurídica, das coisas. De tudo isso. A gente pensa justamente isso. Por exemplo, quando se instaurou o Lions Clube Bauru Autismo, era isso mesmo. Olha, Bauru precisa de uma situação de alguém que pense a situação. Então, como está sendo tratado isso? Então, a ideia é reunir profissionais, né? Mas não só profissionais, todo mundo que queira ajudar. Se o profissional Sim. vier, também melhor, porque a gente consegue ter uma maior expertise no que a gente vai fazer. Sim, né? Mas assim, são pessoas que se interessam pelaquela determinada causa. Nosso novo clube em Bauru é o Causa Animal. Então a gente pode tirar por base, ele reúne quem? Reúne pessoas que têm interesse na causa animal. Sim, né? E que tem conhecimento. Isso, que pode ser desde de um voluntário independente que já fazia teu serviço, ou pode ser um profissional que trabalha, um dono de um pet center que gosta, tudo isso. São pessoas comuns, não tem nada de especial para ser leão, basta ajudar. Que legal. Né? Ter essa intenção de ajudar. E vocês no clube, como vocês têm várias pessoas associadas que de várias profissões e formações, vocês, se precisam de um veterinário, vocês chamam para poder estar atuando nessa causa com vocês. Se tem um médico também, neurologista na causa do autismo, e assim vai, porque vocês... É justamente essa a ideia. A gente se organiza, por exemplo, os clubes se organizam com presidente, secretário, tesoureiro, diretorias. Então o que um presidente faz? Ele pensa ao longo do ano leonístico, que a gente chama, que vai de junho a junho, que segue o ano americano. Então nós estamos no começo do ano leonístico 2025-2026. Completamos um mês no dia 1º de agosto, né? Porque começou em julho. Então ele que pensa essas atividades. O governador do distrito, que é quem responde por todos os clubes aqui da nossa região, ele pensa as atividades em nível de distrito. Então a gente vai sempre assim, tendo orientações, mas o clube de serviço ele tem autonomia para desenvolver as suas atividades. Então ele pode pensar e trabalhar dentro dessas causas ou em outra que seja favorável à comunidade, né? Fazendo esses atendimentos. Então a gente tem 8, estamos indo para 9 causas, mas não estamos limitados somente a ela. Conforme a necessidade nós vamos da sociedade, vai aparecendo causas. Nós temos, olha, se me permitir, nós temos uma missão firme que nós temos trabalhando até 2027, que é de ter por volta de 1.500.000 associados no mundo, para que a gente possa atingir mais de 1 bilhão de pessoas. Então, quem estiver assistindo o seu podcast, que a gente sabe da relevância, quiser ser um voluntário, vem trabalhar com a gente. E não trata de política. Nada. Não tem gastos. Não posso dizer que não tem gastos. Por quê? Para você ser um leão hoje, custa em torno de R$38. Mas por que você paga para ajudar? A gente paga para manter a parte administrativa de Lions Internacional. Mas R$38 não é gasto. Porque, é uma taxa de participação muito pequena. Porque eles fazem as revistas, tem todo o programa, tem todas as coisas. Ah, mas eu conheço o clube aqui em Bauru que a mensalidade, por exemplo, é R$200. A gente não pode confundir o valor de ser leão com a mensalidade de um clube. O meu clube em específico, a gente paga alguém para fazer os jantares para a gente depois das nossas reuniões. Então a mensalidade fica mais cara por opção nossa. Sim, não vocês é que administram. Isso. Então assim, a administração é de cada clube. Sim. Né? Então assim, o valor, a taxa é esse valor, R$38, varia de acordo com o dólar. A gente tem um dólar específico, que é o dólar leonístico, mas não vai fugir disso. Você citou o dólar. Isso. Onde nasceu? Isso. O
Lions nasceu em Chicago, nos Estados Unidos, e todas as demandas, as taxas, os valores para se participar, eles vêm de lá. Então, alguns critérios do protocolo também são americanos. Então, né? isso chega a ser 38... Vai dar uns R$38, alguma coisinha assim. Sim, mas em dólar é o quê? 5 dólares? 5 dólares. 5 dólares. 5 dólares por mês Maravilha. durante esse ano. Né? Esse é o padrão. Sim. Né? Por exemplo, o novo clube que tem, nós estabelecemos uma mensalidade desse valor que dá para pagar as taxas e fazer as coisas administrativas. Por quê? Um clube não é solto também. Um clube ele tem seu estatuto, Sim. ele vai ter um contador que vai prestar as contas, Certo. ele vai ter o CNPJ dele certinho, ele vai ter tudo Sim. estruturado. E ele nasceu em Chicago. Isso. Há quantos anos? Ele nasceu, em outubro a gente completa 108 anos, 108 em 1917. Isso. Maravilha. Através de um corretor de seguro que se chamava Melvin Jones. Ele Sentiu criou a necessidade. isso. Iniciou a primeira convenção com poucos leões, mas passou o restante da vida dele caminhando pelo mundo, seja de burrinho, de trem, de avião, de carro, chamando pessoas para participar do movimento. Quando ele morreu, a gente já estava por volta de 380 mil leões. Olha que maravilha. Né? Mesmo Como o ser passando, humano Soraya? gosta de ser voluntário nas causas Isso. da E se sociedade. a gente imaginar, né, Soraya, passando por guerras, né? Primeira e Sim. Segunda Grande Guerra, pela Grande Recessão Americana, Sim. né? E esse clube se Manteve. manteve nas estruturas. Há relatos, né, da história que a gente acompanha, que cada vez que tinha uma guerra, ele escrevia uma carta para alguém que ele conhecia no país, falou assim: "Você não quer criar um clube Lions aí para justamente a gente dar Que esse coisa esse linda, apoio, né?" gente. Então tudo que a gente faz hoje, a gente segue o que ele começou fazendo lá atrás. Então a gente faz reuniões que a gente chama de simplesmente convite, onde a gente faz o que eu estou fazendo aqui, a gente explica Sim. o nosso movimento. E o dia que a pessoa tocar isso no coração dela, porque todo mundo Nossa, tem um quem voluntariado. Quem está né? assistindo vai ter muita vontade Isso. de participar. Porque qual a diferença de fazer parte de movimentos? Todos os movimentos voluntários são extremamente válidos. Quando a gente monta um clube de serviço, a gente não quer competir, não quer nada, a gente quer ajudar, a gente quer agregar. Tanto que uma das forças do Lion é justamente as parcerias. Sim. A gente tem muitas parcerias com empreendedores de Bauru, parcerias com a Justiça do Trabalho, Procuradoria do Trabalho, Justiça Federal, justamente para quê? Para que a gente possa potencializar a nossa atuação. Isso. Sozinho a gente faz muito pouco. É. Né? Quando a gente se une e se une de forma organizada, a gente faz mais. E quando presta um serviço muito bacana, entre pessoas voluntárias, qual empresário que não vai ajudar? Não tem como. Qual pessoa que vai deixar de lado? Todo mundo vai ter maior Todo mundo prazer quer em colaborar. ajudar, colaborar Assim, e sentir o resultado. E é uma inclusive. necessidade que a gente vem acompanhando, essa de ajudar o outro. Né? O mundo ele tem, por isso da nossa missão 1.5, porque o mundo ele tem cada vez mais necessidades. Falo da nossa cidade, do nosso país, mas do mundo de uma forma geral. Cada vez mais necessidades. Então a gente precisa de mais pessoas. Se a gente tiver mais pessoas ajudando a gente vai poder fazer mais atividades. Sim. E assim. Olha os e jovens assim se por diante. formando, né, poderem participar de um clube de voluntários. É muito importante essa participação do jovem, que eu falei, né? A gente tem o braço jovem do movimento. Sim. Porque pra gente que tá aqui, eles trazem novidades. Eu lembro que eu participei recentemente de um podcast, era uma coisa que a gente não fazia. Por quê? A gente escrevia artigo para o jornal, fazia, não, jovem, vamos fazer um podcast, o alcance é bem maior, para a gente poder falar do nosso movimento, mas tudo isso, né? É que as coisas mudaram. Antigamente eu via vocês direto nos jornais, nas revistas, e as fotos das ações, né? Dos jantares, né? E hoje a gente está com a mídia diferente, então tem que estar vocês aqui com a gente. Né? E a gente, o Lions, ele durante muito tempo, você falou dos jantares, né? Ele tem um estigma, que mas vocês se reúnem só para jantares. Quando você não conhece o movimento, então você passa a ter até essa percepção. Quando a gente fala num serviço, o serviço ele compreende algumas etapas. Quais são essas etapas? A gente reconhecer as fortalezas, as forças do clube, a gente reconhecer a necessidade da comunidade
a gente reconhecer esse serviço de forma adequada, ou seja, eu vou encaixar a minha força na sociedade, e a última da etapa é a comemoração. Esse serviço, ele precisa ser celebrado, tá? Porque com a celebração do serviço bem feito, que são os nossos jantares, são as nossas reuniões, e a confraternização. A gente demonstra o quê? A gente demonstra que fazer o bem traz alegria para todo mundo, né? E há um diferencial muito grande nessa aproximação pós-reunião, porque nós temos reuniões mensais, 2 reuniões no mínimo por mês, e uma de diretoria e 2 do clube todo, onde nós definimos nossas ações. Só que se a gente, gente só faz essa reuniãozinha e vai embora, a gente não tem essa proximidade. Então, olha, o que se entende perfeitamente é que após as reuniões que eles têm para elaborar todas as ações, para conversar todo a respeito do clube de serviço, é um clube de serviço. Após isso, após essa reunião, faz-se o jantar para comemorar, para confraternizar, para ter alegria entre todos, que é coisa maravilhosa. Dois são os pilares de um clube de serviço: companheirismo e o serviço. Se eu me reúno, mas não faço nenhum serviço, eu não tenho um clube de serviço. Sim. E se eu não tenho companheirismo para realizar esse serviço, eu também não tenho um clube de serviço. Exato. Porque das duas formas, sem eles eu não consigo pôr esse clube para funcionar. Sim. Então os dois são os nossos pilares. Nossa, então, por isso que a gente se chama de companheiro e companheira leão. Justamente por causa disso, né? Porque esse companheirismo vou incentivar muitas pessoas, meus filhos. Que coisa maravilhosa. E já estou com vontade. Já sabe, bem-vinda, já está o convite feito para participar de uma reunião nossa, de uma atividade, e conhecer mais. Maravilhoso. E a causa agora que você está atuando é uma causa nova. Isso. No ano passado, nós criamos um novo clube aqui em Bauru, que é o Clube da Causa Animal, né? E eu, com muito orgulho, fui escolhido como leão orientador desse clube. Que legal. Por que um leão orientador? É um clube novo. É um clube novo que ele precisa conhecer o movimento. Quando a gente fala de clube novo, a gente tem o quê? Um monte de pessoas, no mínimo 20, que tem uma ideia em comum. Só que o Lions significa organização. É um serviço voluntário organizado, estruturado. Então, o que o Leão Orientador faz? Ele acompanha esse clube de serviço para que eles passem a trabalhar no formato de um Lions Club. Certo. Então, a gente passa no mínimo com 2 anos. Todas as regras, o formato. Todas as regras, protocolos, explicando isso que nós fizemos aqui, até mesmo para as pessoas que entraram. Olha, você está aqui porque lá em 1917 alguém pensou dessa forma, então você está aqui para fazer mais. E vocês também, vocês Lions de Bauru, se comunicam com Lions americanos, europeus, em várias regiões. Essa troca de informação ela é extremamente importante. Nós temos um portal e temos um site de Lions Internacional, onde você tem a informação de tudo que é feito no mundo já por Lions Internacional, mas a gente pode também trocar experiências. Então, que legal. Desculpa, pode completar. Pode falar, por exemplo, o autismo. O autismo começou aqui em Bauru. Numa reunião que teve aqui em Bauru, lá em Ilha Solteira, já tive um clube. Se eu montar um aqui em Macatuba também. Então, vai espalhando essa ideia, né? As experiências. Isso. E quando você inicia, até nosso presidente internacional, esse ano é um indiano, ele se chama AP Singh, e o lema dele é liderar para servir, servir para liderar, que diz tudo isso que nós estamos conversando aqui. A partir do momento que eu faço uma ação, ou que eu faço um movimento, eu faço com que outras pessoas passem a seguir a minha ação, né? E a presidência, ela se renova há quantos anos? De ano em ano, seguindo o ano leonístico, a gente troca o presidente e toda a diretoria. Mas isso é feito em nível mundial. Então se troca presidente internacional, se troca governadores e se troca todos os presidentes de clubes. Que legal. E quando um associado de Bauru vai para um outro país, fazer um curso, uma imersão, ou ficar fazendo um estudo, uma faculdade, vocês comunicam com aquele
Isso mesmo. clube daquela localidade, ele vai fazer parte lá, ele não se isola. Não, nós temos, coincidentemente, uma companheira do Bela Vista, que ela foi para Portugal. Ah, mas vai sair do movimento? Não, você não precisa sair do movimento. Você vai para lá, nós vamos entrar em contato com algum clube de Portugal, ele vai acolher você lá. E você vai prestar legal. o serviço lá da mesma forma. A gente tem um intercâmbio, não é como o intercâmbio do Rotary, que é um intercâmbio mais de aprendizado, do inglês, essas coisas assim, né, cultural, mas nosso intercâmbio é mais cultural. Os nossos jovens, eles vão para outros países, mas para aprender a cultura. Olha, então nós recebemos aqui recentemente, inclusive através de uma companheira do Causa Animal, nós recebemos um menino da Turquia que passou aqui de 30 a 40 dias no Brasil aprendendo a nossa cultura. É muito Recebemos um francês também o ano passado e manda os nossos jovens para lá também, para ter essa troca cultural, para que eles conheçam outra cultura e ver como eles... E além da administração dessa taxa mensal, certamente vocês, em alguma ação específica, vocês têm contribuição dessa sede nos Estados Unidos? Sim, o Lions ele tem um diferencial que é a nossa fundação. Né? A nossa fundação, desde o seu início... Como chama a fundação? Ela chama LCIF, Lions Clubs International Foundation. Desde o surgimento dela, ela já aplicou mais de 1,2 bilhões de dólares em serviço voluntário. Então, aqui em Bauru mesmo, nós sempre reforçamos, a nova sede do Lar Escola Santa Luzia para Cego, ela conta com o apoio da fundação de mais de 4,5 milhões de reais. Olha, que lindo! Inclusive, eu ia reforçar, quando você disse que uma das ações, um dos clubes é de visão, eu ia reforçar isso para quem está nos ouvindo. Visão, que eles dizem, é vista de olhos, nós temos, né? De visão mesmo de olhos. Me permite uma história excelente em relação a isso, do porquê Lions ele se volta para a visão. Não sei se você já conseguiu acompanhar a história de Helen Keller, mas Helen Keller era uma criança que em 1800, finalzinho, quase comecinho de 1900, ela nasceu e com 4, 5 meses de vida, ela teve o que hoje a gente chamaria de uma meningite, mas naquela época eu não sabia. E ela ficou cega e surda. E foram atrás de um tutor para ela, foram atrás de Alexandre Gambel. Olha a história que vai. E foi indicado uma pessoa para ela, que era Annie Sullivan. E Annie Sullivan, ela acompanhou a vida de Helen Keller. Existe até um filme que se chama O Milagre de Helen Keller, um livro também. E Helen Keller, um dia, discursou para os leões numa convenção nossa. E ela desafiou a gente a ser os paladinos dos cegos na cruzada contra a escuridão. O que significa isso? Que nenhuma criança mais fosse vítima da cegueira chamada evitável, que é a cegueira que vem da diabetes e de outras coisas. E nós compramos esse desafio, nós aceitamos isso. E a partir desse momento, a visão, eu posso dizer para você que é a nossa causa primordial. E dessa importância que Helen Keller trouxe para a gente. Né? Então, quando a gente inaugura aqui em Bauru esse Centro Leonístico de Visão, que é a nova série do Lar Escola, a gente justamente está reproduzindo, né, essa fala dela numa convenção. Né? A gente está aceitando isso até hoje. Né? Vários anos depois, nós estamos fazendo esse trabalho. Então, todas as causas, elas têm uma razão de ser, né? Um motivo pelo qual ela se iniciou. Mas o foco geral mesmo é a transformação do mundo. Né, a transformação do mundo num local melhor. Ah, mas vocês não vão mudar o mundo, que muita gente pensa assim. Isso não está em discussão, essa grandeza ou qualquer tipo de dificuldade. Nós vamos fazer tudo aquilo que a gente pode enquanto leão. Mas 1 milhão... 1.400.000 associados. 1.400.000 associados voluntários, cheios de boas ideias, reunidos em torno de causas da sociedade. Como não vai mudar o mundo? Muda o mundo sim, muda o mundo todos os dias. A gente sempre tem, a gente brinca, os céticos, né? Até quando a gente participou da criação do Causa Animal, mas vai fazer alguma coisa diferente? Será que vai vir para ajudar? A gente passa por etapas. Né? Então, a etapa da criação, a etapa da estruturação, para que a gente possa efetivamente fazer esses serviços.
Mas eu já fiz palestra, por exemplo, para 3 crianças. Que maravilha. Já fiz um encontro com uma pessoa. Nós estamos fazendo um serviço voluntário. Esse serviço voluntário ele não precisa ser grandioso. Ele precisa, aquela pessoa naquele dia mudou a vida dela. Aquelas 3 crianças mudou a vida dela, aquela palestra. Então a gente precisa mudar isso. Mas se eu sair de casa sozinha, o que eu vou mudar? Muita coisa. Se você se juntar a gente, você vai mudar muita coisa. Quando tem uma direção, uma meta, uma organização. Muita coisa. Porque você pode saber fazer um crochê, pode saber cozinhar. Sim. O outro sabe mexer com mídia, o outro sabe mexer com contabilidade. Tudo isso a gente vai aproveitar dentro do nosso serviço, tudo. Então não adianta falar assim, eu não sei fazer nada, o que eu vou fazer aí? Uma simples conversa. Estando junto com pessoas... Garanto que vai aprender mais ainda. Homens de boa vontade, vou dizer para você, é uma coisa maravilhosa, porque são todos voluntários que estão ali reunidos para trocar ideia. E também tem uma frase maravilhosa que é bíblica, que na multidão dos conselhos há sabedoria. Então é impossível, quando se reúne para conversar sobre uma causa, a sabedoria vai fluindo. E é mais uma vez, por isso que o lema do nosso presidente internacional, ele é muito forte, porque basta você começar que alguém vai seguir você. Né? Alguém precisa iniciar mostrar, né, e direcionar o caminho. Olha, ali está precisando de alguma coisa, as pessoas vão ajudar. Ainda mais os brasileiros, né? Que, por natureza, eles adoram ajudar. Brasileiro é super acolhedor, né? E aqui fica, olha, disponível para vocês nas entrelinhas, em todas as ações que vocês forem fazer em nossa sociedade, não só em Bauru, como vocês estende, a tenda de vocês é grande, né? De Pederneiras até Mato Grosso do Sul. Até Chapadão do Sul, um pouquinho para frente ainda de Chapadão do Sul, que é o que compõe o nosso distrito LC8. Hoje governado pelo Miguel Locatelli, que é o nosso governador, que é de Chapadão do Sul. Então nós trabalhamos... Governador do Lions. Isso. O governador, ele responde pelos distritos. Nos distritos existem os clubes de serviço. E dentro do clube de serviço existem os voluntários. Que nada funciona. Um governador nada mais é do que um voluntário. Um presidente nada mais é que um voluntário que está exercendo um cargo estrutural para que possa desenvolver de uma forma mais correta o serviço. Simples. Exato. A essência é ser voluntário. Exato. Que maravilha. Alan, muito obrigada. Eu que agradeço a oportunidade. Você nos acrescentou muito conhecimento a respeito de Lions Club, porque muita gente, assim como eu, não sabia de tudo isso, como é toda essa organização, e isso é maravilhoso. Vamos levar isso para os jovens, principalmente. Com certeza. Porque... acredito que a cada ano muitos se aposentam pela idade e tem que vir uma geração nova, tem que vir os jovens acompanhando esse movimento que há nós vamos fazer 108 anos em outubro. 108 anos. Gente, isso é maravilhoso. Muito prazer. Legal. Muito obrigado muito pela obrigada. Oportunidade. As portas estão abertas. Muito obrigado. E se você não trouxer, vocês, Lions, todos, se não trouxerem as campanhas, as ações aqui para a gente saber, eu vou ficar triste. Pode deixar. A gente fica muito contente dessa divulgação, que é importante. Honra. É importante para a gente, é importante para que as pessoas saibam o que a gente vem fazendo, para que participe com a gente. E enobrece demais o meu trabalho e o nosso podcast. Muito obrigado. Muito obrigada. Até a próxima. Até.